A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de voltar à sua casa, ao seu lar, para partilhar com você e com a sua família a Palavra de Deus. O programa Verdade e Vida tem como propósito levar o Evangelho de Cristo Jesus a todos os lares da nossa nação. E eu quero agradecer o seu apoio, as suas orações, as suas contribuições, para que este programa alcance as famílias brasileiras, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Assista o programa de hoje. Vamos falar sobre uma promessa de avivamento. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Reverendo Hernandes, nós estamos aqui com alegria apresentando os 7 novos DVDs que foram agrupados de formas temáticas do nosso programa Verdade e Vida. E gostaria que o senhor apresentasse aos amigos telespectadores esses 7 novos DVDs. Muito obrigado, Daniel. Eu quero dizer para você que o programa Verdade e Vida esteve pensando em você quando preparou esta série de 7 novos DVDs, cada DVD contendo 4 mensagens. O primeiro DVD, Salvação, um presente de Deus. Nós tratamos neste assunto sobre novo nascimento, sobre a salvação, às vezes na última hora, e também Jesus, o advogado incomparável. O segundo DVD, Doutrinas da Graça. Nós tratamos da soberania de Deus na salvação, da segurança da salvação, da obra expiatória de Cristo, como Ele morreu em nosso lugar e em nosso favor, e este chamado eficaz de Deus. O terceiro DVD que nós estamos lançando é O Culto Verdadeiro. E neste assunto nós também tratamos da questão da idolatria, uma prática enganosa, tratamos da questão da reencarnação, uma ilusão perigosa, e tratamos também do sincretismo religioso, uma prática hoje tão comum, infelizmente, em muitos arraiais chamados evangélicos. O outro DVD é Para Onde Vamos Depois da Morte. E neste DVD nós tratamos também os mortos se comunicam com os vivos. Você vai ver o que a Palavra de Deus tem a ensinar sobre este assunto. Tratamos também sobre a dolorosa realidade do inferno e os céus ensinam a terra. Um outro DVD muito atual, tratando os assuntos contemporâneos, é a ansiedade, o estrangulamento da alma. Tratamos ainda sobre depressão, uma doença que inspira cuidado. Lidamos ainda sobre a vitória sobre o medo e perdão, tirando a alma do cárcere. Um outro DVD que nós estamos publicando aqui é Casamento, uma dádiva de Deus. E lidamos ainda sobre o sublime amor conjugal, sobre adultério, um atentado contra a família, e casamento e divórcio. Nós tratamos finalmente sobre a saga da família, é o último DVD, incluindo mensagens como um grande homem, um pequeno pai, uma mulher aos pés do Salvador e, finalmente, o sublime papel dos pais. Esta série de DVDs são ferramentas para você usar para evangelização, para edificação da igreja, para encontros de casais, para você presentear um amigo, um parente, um vizinho. Nós tivemos um testemunho muito bonito, Daniel, vindo de São Borja, no Rio Grande do Sul, um campo missionário, uma família que estava profundamente decepcionada com a questão da religiosidade brasileira. E quando aquele missionário presbiteriano entregou de presente um desses DVDs, e aquela família toda, ao assistir esses programas, foi tocada pelo poder de Deus e tomou uma decisão de conhecer melhor a palavra de Deus e agora está frequentando a igreja presbiteriana, colocando a vida deles no altar de Deus para conhecer a Deus, para servir a Deus. Reverendo, esse DVD nós estamos disponibilizando através da nosso 0800 119 105, também pela nossa loja virtual, onde as pessoas podem acessar o nosso site
www.verdadevida.com.br, e ali ele vai clicar na loja virtual e pode adquirir essa coleção. Nós estamos disponibilizando tanto ele de forma individual, se você não puder adquirir os 7 DVDs, ele custa, um DVD de forma individual, ele custa R$ 30, e a coleção dos 7 DVDs, nós estamos de forma promocional, fazendo ela por R$ 180. E as pessoas poderão adquirir acessando ali a nossa loja virtual, que em parceria com a LPC. Eu quero dizer para você que, de fato, esse é um investimento. Quando nós, presbítero Daniel e eu, pensamos nesta série, nós estamos pensando, de fato, em que isto pode abençoar o seu coração, abençoar a sua família, a sua igreja, e você pode usar esta ferramenta para evangelizar e para edificar vidas e famílias. Reverendo, nós vamos, por enquanto, ficar por aqui, porque o senhor vai voltar trazendo a mensagem da Palavra de Deus, que de certo fará uma profunda diferença na vida do amigo telespectador, onde o senhor abordará o tema Uma Promessa de Avivamento. Ouça essa mensagem musical. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Fico tão confuso em ver tanta gente por aí procurando uma saída. Saio então para entender, não basta ficar por aqui. Fico pensando em minha vida. Tem que começar em algum lugar. Se quero ter mundo melhor para viver, viver apenas não é o bastante. Então, por onde começar? Volto para o meu pensar, lembrando as palavras de quem mostrou ao mundo a única saída, dizendo quem se conformar jamais terá o seu lugar naquele que dá hoje nova vida. Tudo será então bem diferente se aquilo que eu fizer mostrar seu sal e luz. Pois sei que tudo começa aqui dentro. Então eu fico com Jesus. Oh, fico com você. Fico com você. Fico com você. Volto para o meu pensar, lembrando as palavras de quem mostrou ao mundo a única saída, dizendo quem se conformar jamais será o seu lugar naquele que dá hoje nova vida. Tudo será então bem diferente se aquilo que eu fizer mostrar seu sal e luz. Pois sei que tudo começa aqui dentro. Então eu fico com Jesus. Oh, oh. Fico com você. Fico com você. Fico com
quero partilhar com você o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tratando do tema uma promessa de avivamento. O avivamento é a maior necessidade da igreja. A igreja de Deus precisa ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo prometeu que nós teríamos vida profusa, abundante, superlativa, maiúscula. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muitas vezes não é esta a realidade que nós percebemos na vida da igreja. A sequidão, a esfriamento espiritual, a falta de compromisso. Percebemos hoje quantos jovens saem do templo, do culto, e vão para as boates, vão beber nos bares da esquina. Quantos casais que um dia firmaram e juraram fidelidade um ao outro no altar de Deus, que estão hoje desfazendo o relacionamento, violando a aliança que fizeram na presença de Deus, destruindo a estrutura familiar e gerando muitos filhos órfãos de pais vivos. Vemos hoje a juventude brasileira, até mesmo a juventude evangélica, indo para o casamento com várias experiências sexuais, como se esta atitude de ir para a cama com o namorado, com a namorada, fosse uma prática normal, quando a palavra de Deus é séria, é categórica em nos informar que aqueles que entram por esse caminho estão debaixo do juízo de Deus e atraindo sobre si mesmos condenação. Temos visto hoje muita gente que, embora frequente uma igreja chamada evangélica, estão completamente descomprometidos com as verdades do Evangelho, levando uma vida de relativismo moral, uma vida de descuido na ética, na conduta, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. Estamos assistindo hoje uma espécie de conspiração contra os valores absolutos que devem reger a vida, a família, a igreja, a sociedade. Estamos hoje pobres de exemplos na política, na religião, nas instituições públicas, nos poderes constituídos. Estamos vivendo uma espécie de sonolência, de apostasia da teologia e da ética. Nesse tempo de desespero, de sequidão, de marasmo, de vazio, de falta de absolutos e referências, nós estamos precisando desesperadamente, urgentemente, voltarmos para Deus, para buscarmos um avivamento espiritual. E eu quero agora convidar você para voltar comigo para o texto de 2 Crônicas 7,14, porque ali nós encontramos um lampejo de esperança. Ali nós encontramos uma promessa não feita por homens, mas vinda de Deus, vinda do céu, que pode atear um facho de luz no nosso coração, um rastilho de esperança na nossa alma. Quando Salomão estava dedicando e consagrando o templo feito em Jerusalém ao Senhor, o próprio Deus enche aquela casa com a sua glória. E enquanto Salomão ora, o próprio Deus vem a ele e responde a sua oração e diz que se ele, por causa do pecado do povo, manifestasse o seu juízo, trazendo disciplina sobre o povo, trazendo castigo sobre a nação, e se este povo que se chama pelo seu nome, se humilhasse e orasse e o buscasse e se convertesse dos seus maus caminhos, Deus então ouviria a sua oração dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra.
Esse texto, tão antigo, há 3.000 anos, é um texto atual, contemporâneo, porque os princípios de Deus são os mesmos. Como é que a igreja hoje pode experimentar um avivamento espiritual? Em primeiro lugar, o texto diz: o meu povo. Avivamento começa na igreja e então seus efeitos se espalham para o mundo. Não há avivamento no mundo, não há avivamento entre incrédulos, há avivamento no meio do povo de Deus. Avivamento é uma revitalização espiritual daqueles que já conhecem a Deus e pertencem à família de Deus. Mas muitas vezes a igreja de Deus perde o brilho, perde o entusiasmo, perde o vigor, perde aquela abundância de vida que pode e deve desfrutar na presença de Deus. Então Deus se dirige ao seu povo, porque se o juízo começa na casa de Deus, também começa na casa de Deus a restauração, a cura, o reavivamento espiritual. E Deus então disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Avivamento não começa com celebração, começa com humilhação. Não começa com riso, começa com choro. Não começa com grandes estardalhaços de performance humana, como que numa espiritualidade cênica, mas começa com o rosto banhado de lágrimas, com a cerviz curvada, com prostração diante do Deus vivo. Avivamento é precedido de quebrantamento. Eu convido você a olhar para a Bíblia, olhar para a história da igreja, e você verá que nunca houve um reavivamento espiritual que não tenha sido precedido por quebrantamento, por humilhação, por choro pelo pecado. Eu visitei há alguns anos a missão Quatsisabanto na África do Sul. O pastor Earl Stigin esteve pregando lá por décadas, com resultados pequenos, miúdos, pífios, até o dia que, diante da falta de poder para confrontar castas de demônios que oprimiam pessoas na tribo Zulu, este missionário pensou em abandonar aquela frente missionária, voltar para o seu país, quando Deus mostrou para ele que ele precisava não fugir do campo missionário, mas buscar poder para fazer a obra no campo missionário. Foi quando eles pararam e começaram a orar por um reavivamento. E eles buscaram a Deus, e eles acertaram a vida com Deus. E nos últimos 3 meses que eles estavam reunidos e faziam isso 3 vezes por dia, a única coisa que conseguiam fazer era chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. De 3 meses de oração e lágrimas, numa manhã o Espírito Santo de Deus foi derramado copiosa e poderosamente sobre eles. E a partir daquele dia, os pecadores começaram a se converter. Feiticeiros saíam correndo lá do campo, com o rosto banhado de lágrimas, entregando a sua vida a Jesus. Eles não tinham tempo para comer, nem para dormir, porque todos os dias, à porta das suas casas, havia centenas de pessoas famintas de Deus, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu visitei aquela missão e vi ali um templo construído para 15.000 pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, e pessoas do mundo inteiro indo ali para ver os milagres da manifestação prodigiosa de Deus no meio daquele povo. Salvação, libertação, restauração veio como resultado do quebrantamento do povo de Deus. Mas o texto de 2 Crônicas prossegue e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Não há avivamento sem oração. Avivamento é resultado da oração. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, é que nós podemos nos levantar diante dos homens. Primeiro nós nos curvamos na presença do Rei dos Reis, só então nós poderemos nos levantar na
força do Senhor diante dos homens. Eu visitei a Coreia do Sul há alguns anos, e o Evangelho chegou lá no século XIX. E aquele país, ao receber o Evangelho, enfrentou terríveis perseguições, tanto quando o Japão invadiu a China e a Coreia era corredor do Japão, e o Japão dominou a Coreia, e agora os crentes eram obrigados a adorar o imperador japonês como um deus, ou então serem mortos, a paulada, degolados, afogados, incinerados dentro de seus templos. Milhares de pastores, de missionários, de crentes foram mortos, seu sangue foi derramado, mas quanto mais se massacrava a igreja, mais a igreja crescia. Hoje, apenas a igreja presbiteriana na Coreia tem mais de 10 milhões de membros na Coreia do Sul, onde o evangelho prospera e a marca daquela igreja é oração. Nenhuma igreja presbiteriana ou outra igreja evangélica na Coreia do Sul é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. Aquele povo busca a Deus, aquele povo ora a Deus, e para eles o principal fator do avivamento e do crescimento da igreja é a oração. Mas o texto prossegue. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Muitas vezes, a igreja de Deus, em vez de andar na prática das boas obras, anda na prática de obras más, em maus caminhos, com escândalos, com pecados vergonhosos, não como ponte de passagem, mas como pedra de tropeço. Em vez de deixar a porta aberta, coloca-se no meio da porta, não entrando e impedindo que outros entrem. Avivamento é precedido de rompimento com o pecado, de mudança de vida, de sede de santidade, de acerto de vida com Deus. E nós precisamos desesperadamente de um avivamento que traga uma faxina moral para a igreja, que mude conduta, que restaure casamentos, que renove vínculos familiares, que cure traumas e feridas, muitas vezes que adoecem a alma, que atormentam a família, que trazem opróbrio para a sociedade. Precisamos nos voltar para Deus, não rasgando as vestes numa espiritualidade cênica e teatral, mas rasgando o coração diante daquele que sonda corações e procura a verdade no íntimo. O resultado é a promessa de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo de Deus se humilha e ora e se santifica, Deus faz maravilhas em seu meio. Quando o povo de Deus acerta a sua vida com Deus, então Deus vem e visita esta igreja com graça e poder, e a restaura, e a perdoa, e a instrumentaliza para ser um canal e uma agência da sua bênção na terra. Como nós precisamos deste despertamento espiritual, deste avivamento espiritual. Precisamos de perdão, precisamos de cura, precisamos de restauração, precisamos de revitalização espiritual. Eu não sei como é que vai a sua vida, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a sua igreja, eu não sei como é que está a sua denominação. Mas talvez você olhe hoje e vê um cenário cinzento, vê um deserto árido, uma sequidão, uma espiritualidade ossificada, uma ortodoxia morta, ou a igreja caminhando para práticas estranhas à palavra de Deus, num sincretismo religioso semipagão. Nós precisamos de nos voltar para Deus, e então Deus se voltará para nós, com graça, com perdão, com misericórdia, com restauração, com avivamento espiritual. Eu quero conclamar você a não recuar,
a não partir nem para a direita, nem para a esquerda, num desvio perigoso. Mas eu quero conclamar você a se voltar para Deus, a colocar sua vida nas mãos de Deus e a esperar de Deus uma intervenção sobrenatural, extraordinária, de restauração espiritual para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus querido, queremos te dar graças pela promessa do avivamento. Te dar graças porque tu és Deus misericordioso, que tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Deus que não leva em conta as nossas transgressões, mas Deus que não abandona e não rejeita o abatido e contrito de coração. Deus, sonda a nossa vida, restaura a nossa sorte, renova o nosso coração e dá-nos a bênção, Deus, de nesse tempo experimentarmos uma visitação poderosa do Teu Espírito, um genuíno e verdadeiro avivamento espiritual, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o reverendo Bernardes falou da dedicação do Templo de Salomão, demonstrando que ali Deus mostra o caminho do avivamento e faz uma gloriosa promessa acerca de qual é o caminho do avivamento. Primeiro, o avivamento começa com o povo de Deus e daí influencia o mundo. Segundo, o avivamento começa quando há humilhação e não com exaltação. Terceiro, o avivamento é resultado da oração. Quarto, o avivamento é resultado do arrependimento, ou seja, é virar as costas para o pecado e o rosto para Deus. Quando isso acontece, Deus promete perdoar os pecados do povo e sarar a sua terra. É tempo de buscarmos um avivamento espiritual, sabendo que esta restauração vem somente de Deus. Uma promessa de avivamento. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um familiar ou um amigo. Através da nossa loja virtual, você acessa através do nosso site www.verdadevida.com.br e adquire ali o programa de hoje, ou mesmo de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos 295 programas que aqui já foram ao ar e inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o programa autossustentável. Clique ali em faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação diretamente para uma agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para o Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para você, com toda a sua família, estar amanhã às 9 horas e participar da escola dominical e do culto matutino, e à noite às 18 horas do culto vespertino. Entre no nosso site e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Mãe, não desista do seu filho. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa salvação foi planejada na eternidade e executada na história. O DVD Salvação, um presente de Deus, traz mensagens práticas e objetivas que edificarão sua vida. São 4 mensagens: salvação, presente de Deus; novo nascimento, salvo na última hora; Jesus, o advogado incomparável. Presenteie um amigo ou familiar que não conhece o maior de todos os presentes, Jesus. Adquira pelo telefone 0800 119 105, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Verdade e Vida, sempre uma palavra de esperança para a sua vida.